Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é o Ramon e nesse vídeo eu vou ensinar vocês como utilizar a API do ChatGPT aqui, utilizando o Python também, para fazer aplicações de vocês, fazer automações, entre outras coisas aí que a gente pode utilizar. Esse primeiro vídeo eu pretendo fazer ele breve, onde eu vou fornecer um exemplo para vocês de como utilizar, e nos próximos vídeos aí eu posso ir aumentando a complexidade, ensinar a fazer engenharia de prompt, entre outras coisas aqui, utilizando essa base aqui que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então, inicialmente a gente tem que instalar aqui a lib da OpenAI. Então, a gente vai copiar esse comando aqui. No caso meu já está instalado e essa é a última versão, que é a 1.77. Então, só para mostrar aqui para vocês como roda aqui normalmente no Jupyter Notebook. Então, já está tudo instalado. A gente vai importar. E eu também estou importando esse arquivo de config, que na verdade é um arquivo que eu criei. Então, é esse arquivo aqui, onde ele tem a minha chave da API. E como que a gente consegue aí uma chave de API? A gente vai acessar aqui o site da OpenAI. No meu caso, eu já estou logado aqui, né, na minha conta, e aqui é somente clicar nesse botão, colocar o nome aqui para a chave, fornecer algum projeto se tiver, mas pode deixar em default aqui também, e colocar a permissão. Como é para teste, daria para aqui simplesmente criar um anti-teste, deixar aqui todas as permissões e criar uma chave. Então, nesse caso aqui, eu teria que copiar essa chave, né, e colocar dentro de uma variável. A gente poderia colocar aqui dentro de uma variável, sei lá, API igual, e aí receber isso, né, e utilizá-la posteriormente. Eu vou mostrar aqui onde que a gente utiliza, mas no meu caso eu já tenho em outra conta aqui uma API criada, então não vou utilizar essa aqui para o exemplo do vídeo, beleza? Mas é assim que cria a API. Então aqui, depois de ter a API criada, no caso eu já importei a minha, a gente vai criar uma função de requisição. Essa função vai ser uma função aqui que eu vou chamar de chat, e ela vai receber algumas coisas. Então, inicialmente, o que eu quero que vocês entendam? Quando a gente utiliza a interface, né, do ChatGPT para fazer nossas requisições, né, lá no site do GPT normal, geralmente, quando a gente manda, ele já entende como um prompt do usuário. Mas aqui na API tem como a gente passar um system prompt também, que é como se fosse um prompt do sistema mesmo, que ele já vai entender que a partir daquilo que a gente escrever para o system prompt, todos os prompts do usuário vão ser baseados nele. Então vamos ver como que isso aqui funciona. Eu vou passar então um system prompt, que é obrigatório aqui na função, um prompt, que seria o que o usuário vai pedir. O modelo, eu vou colocar o GPT-4o Mini, que é um modelo mais recente do ChatGPT, mas que não gasta tantos tokens também. Então, essa questão de token é interessante abordar com vocês, que no caso, para utilizar a API, a gente tem que colocar um valor, né, a ser utilizado lá na OpenAI. Então, a gente tem que colocar uma quantia ali que ele vai sendo debitado conforme a gente vai utilizando a API. Nesse caso, esse modelo ele não gasta tanto, né, desse valor. Então dá para a gente ver também no site da OpenAI o quanto que cada modelo ali vai gastar. Mas esse aqui eu já adianto para vocês que não é um custo alto, é um custo bem tranquilo. Então, os outros parâmetros aqui, tem vários parâmetros, na verdade, que a gente pode utilizar, mas eu decidi abordar mais outros dois aqui, que eu acho bem interessante. Que é a temperatura, né, que é basicamente a temperatura mesmo. O que ela vai fazer? Ela vai controlar a aleatoriedade da resposta. Então, se a gente coloca uma temperatura 0 aqui, ele vai ser mais determinístico. Ele vai utilizar palavras mais previsíveis assim. E conforme a gente vai aumentando essa temperatura, ele vai ser mais criativo, ok? E o max tokens é para a gente limitar a saída.
Então, por exemplo, eu posso pedir o ChatGPT para explicar o que foi a Segunda Guerra Mundial e ele me retornar, sei lá, 2 páginas de resposta. Mas se eu limito aqui, ele vai tentar fazer a resposta baseado na quantidade de tokens aqui. Então, no caso, eu coloquei 512. Beleza, depois que a gente já criou o escopo da função, a gente vai colocar o conteúdo da função agora, o que, que ela vai fazer. Então, primeiramente, a gente tem que instanciar um client, que é como se fosse um cliente mesmo, que vai fazer a requisição. Então, a gente vai colocar aqui OpenAI, né, chamando esse método aqui. E a gente vai passar como API Key a nossa API. Então, no caso meu aqui, foi a que eu importei desse arquivo config. Né? E aí vocês podem utilizar instanciado aqui mesmo no notebook, né? Como eu falei, pode colocar em um arquivo e também pode colocar como variável de ambiente, se vocês estiverem utilizando um ambiente de produção, que aí fica mais seguro. Nesse caso aqui, como é um ambiente de teste, eu só coloquei no arquivo config para não ficar visível a minha chave da API que eu estou utilizando. Mas dá para utilizar dessas diversas formas aí. Então, é basicamente uma string, eu estou passando aqui. E aí ele vai ligar com a minha conta, né, do ChatGPT. Aí, beleza. Depois que passar por esse processo, eu vou chamar dentro do client o chat e vou colocar completions e create. Então aqui, o que eu estou basicamente fazendo? Eu estou passando o model, que é o modelo aqui do ChatGPT 4o Mini, e nas mensagens eu tenho aqui 2 papéis. O papel do system, né, que ele vai passar o system prompt, e o do usuário, que ele vai passar o prompt do usuário. Então esse aqui é um comando geral para aquele chat. Então é basicamente eu determinando o que ele vai fazer nas próximas mensagens, e o prompt do usuário é o que o usuário quer. Então aqui eu só passei também a temperatura, né? Coloquei aqui 0.7 para ele ser um pouco criativo. E o max tokens eu coloquei 512 para ele não dar uma resposta muito grande. Então, beleza. Determinando isso aqui, a gente já pode passar para a próxima etapa, que seria o exemplo de uso. Nesse caso, como que eu vou chamar? Eu vou passar aqui em chat, né, que é a função que a gente criou, tanto o system prompt quanto o prompt. Nesse caso eu poderia passar as outras aqui também, se eu quiser variar, mas como ali já está padrão, eu acho que não precisaria nesse caso. Então o system prompt, o que eu falei para ele? O que eu vou determinar que naquele chat em específico ele vai fazer? Você é um tutor de Python para iniciantes. Então ele entendeu que o contexto, né, dessa conversa é ser um tutor de Python e ele tem que me responder coisas de Python. Beleza. E aqui no prompt eu coloquei, explique em 5 linhas o que é uma função lambda em Python com um exemplo. Então, nesse caso aqui, se eu rodasse tudo aqui e printasse o result, é interessante mostrar para vocês aqui também, ele retorna um objeto chamado chatCompletion, e aqui ele tem alguns parâmetros interessantes. Então ele tem um ID, ele tem os choices aqui, né, que determinam algumas informações sobre a requisição. E acho que tem até o de tokens aqui também, quantos tokens que ele passou. Então aqui, por exemplo, prompt tokens foram 38, o completion tokens foi 138 e o total 176. Isso aqui é interessante para quando a gente vai analisar a quantidade de tokens que a gente está utilizando. Então, para fazer o cálculo de quanto você está gastando mais ou menos, isso pode ser interessante. Nesse caso aqui está gastando bem pouco. E aqui mostra o modelo também, né? No caso eu coloquei ChatGPT 4o Mini. E aí ele pegou o último disponível, né? Que seria o de 18/7/2024. Mas tá coerente aqui com o que eu queria. E aqui o conteúdo da resposta, né? Só que aqui como tá ruim de visualizar, o que a gente pode fazer? A gente vai comentar aqui. Opa, comentar aqui. Aqui. Comentar aqui também. E eu vou escolher aqui, ó, result. Aí eu vou entrar dentro de choice, pegar o primeiro elemento, né, o primeiro índice. Vou pegar a mensagem e o conteúdo. Então, printando isso aqui,
ele mostra já o conteúdo formatado. Então, uma função lambda em Python é uma forma concisa de criar funções anônimas, ou seja, funções sem o nome explícito. Elas são definidas usando a palavra-chave lambda, seguidas de uma lista de argumentos, 2 pontos e uma expressão. Essas funções são frequentemente utilizadas em situações que requerem uma função pequena e rápida, como em operações com listas. E um exemplo aqui que ele passou seria isso aqui, né? Então, soma, ele colocou um lambda x e y, que vai fazer a soma, basicamente. Então, se ele colocar um print soma, com 2 e 3, a saída vai ser 5. Então, aqui ele entendeu todo o contexto, deu um exemplo e teve um resultado ótimo. E aqui a gente pode ir brincando com isso aqui, né? A gente pode colocar outros tipos de conteúdo, como por exemplo, você é um tagueador de frases, né? Ou textos. Então, você deve retornar somente as palavras mais importantes dentro da frase ou texto. E aí eu passo aqui, sei lá, frase. E vou passar Python é muito versátil e ótimo para inteligência artificial. Então, aqui ele retornou Python, versátil, ótimo, inteligência artificial. Ele entendeu que ele é um tagueador aqui pelo System Prompt. E depois eu passei como entrada aqui do usuário somente a frase, né? Eu não precisei especificar nada aqui. Isso é bem interessante quando a gente tem entradas dinâmicas. No caso, se eu for fazer uma automação aqui em que um usuário ele vai utilizar o tagueador de frases ou textos, basicamente o que eu quero receber do usuário é só essa frase. Python é muito versátil e ótimo para inteligência artificial. E o System Prompt ele fica escondido, né, na aplicação e o usuário não precisa digitar isso. Beleza? Para mais informações, eu recomendo que vocês deem uma olhada aqui nos documentos da OpenAI. Essa documentação da OpenAI é muito completa, muito boa e tem muita coisa. Então, ficaria até difícil de eu abordar tudo aqui com vocês. Mas recomendo que vocês deem uma olhada aqui nos pricings, né, também. Que seria quanto que custa para utilizar os modelos, né, da OpenAI. Então aqui no caso eu tinha utilizado o 4O Mini. Veja que é 15 centavos de dólar a cada 1 milhão de tokens, né? Então é um preço assim bem barato. Daria para vocês colocarem aí, sei lá, 10 reais, 20 reais e fazerem os testes aí de vocês. E não vai gastar quase nada nesse modelo. Mas aí a gente já tem alguns modelos aqui um pouco mais caros, né? Tem o 4.1 Mini que lançou agora. Tem o Nano. Tem o 4.5 que é extremamente caro, né? Ele tá aqui $75 por 1 milhão de tokens. Então tem algumas diferenças aí. Mas isso aí a gente vai pegando, explorando mesmo, fazendo testes, entre outras coisas. Aqui tem as informações dos modelos. Tem algumas coisas sobre prompting aqui também. Então daria para vocês olharem aqui se vocês tiverem alguma dúvida também. E, obviamente, se vocês quiserem comentar aí, tirar alguma dúvida de vocês comigo, é só deixar aí no vídeo o comentário que eu estarei respondendo. Vou deixar esse código aqui no GitHub também, para vocês fazerem o teste de vocês aí. Aí a única coisa que precisa ser feita, assim, que é um pouco mais chatinha, é configurar a API e colocar algum valor lá na sua conta da OpenAI para ele ir debitando conforme você vai utilizando a API. Beleza? Fico por aqui, pessoal. Valeu aí pela atenção e até o próximo vídeo.